Há 10 anos atrás, eu fui pescar com 2 amigos perto de uma cachoeira que ficava dentro de uma mata fechada. E apesar da mata ser fechada, o local que estávamos pescando era bem aberto, pois o riacho cortava aquela parte da mata. E nós também estávamos perto da estradinha de terra, que foi por onde viemos no jipe do meu amigo. O local era muito tranquilo para pescaria, e foi a primeira e a última vez que eu pesquei ali. Bem, foi um amigo que havia me recomendado o lugar, mas entretanto ele havia me alertado que não era bom eu ficar depois do anoitecer, pois pescadores relatavam que um lobisomem rondava pelo local. Bem, eu nunca acreditei nessas coisas, ainda mais em histórias de pescadores. Ignorei o fato e fiquei ali pescando. E por volta das 18 horas, já havíamos pescado o suficiente para almoçar durante uma semana. Colocamos os peixes no jipe e nos aprontamos para sair de lá. Porém, a chave do jipe havia sumido. Procuramos em todos os lugares e não achamos. Então, chegamos à conclusão que o inteligumento do meu amigo banhou no riacho com a chave no bolso e provavelmente a perdeu na água. O André, dono do jipe, pegou uma lanterna e seguiu a estrada a pé até alguma casa onde ele pudesse ligar para um reboque ou até mesmo para algum familiar, ir até ele e levar a chave reserva do veículo. Enquanto eu e o Carlos ficamos ali perto do riacho, esperando ele e vigiando as nossas coisas. Bem, eu estava doido para testar uma barraca de camping que eu havia comprado no Mercado Livre. A barraca havia espaço para 4 pessoas. Então, armei a barraca na entrada da mata, perto do riacho, e pedi para o Carlos não esquecer de colocar a lenha na fogueira, pois assim afastaria os animais selvagens e o André nos acharia com facilidade quando chegasse. Porém, o Carlos esqueceu de abastecer a fogueira. Então o fogo foi ficando fraco e ficou apenas na brasa. Daí, pegamos no sono bem rápido. Pouco depois, acordo com alguém tapando a minha boca e fazendo sinal de silêncio para mim. Era o André. Ele parecia estar em pânico e fazia sinal para o Carlos e eu sairmos da barraca em silêncio em direção ao jipe. E assim fizemos, mesmo sem entender nada. Saímos abaixado e nas pontas dos pés. Cheguei a achar que era alguma brincadeira dele. E quando já ia perguntando que palhaçada era aquela, um urro estrondoso soa do outro lado do riacho. Corremos para o jipe e ficamos escondidos lá dentro, com o farol desligado. Estava bem escuro, mas a luz da lua que refletia na água clareava um pouco do lugar. E daí, todos nós vimos uma criatura monstruosa e peluda, de mais ou menos uns 3 metros de altura, atravessando o riacho e seguindo na direção da barraca. E assim que a coisa atravessou o riacho, aquilo deu um grito grave tão estridente que os pássaros voaram apavorados infestando o céu. Reparei que aquela criatura tinha os pés imensos e a cabeça pequena. E todo o corpo da criatura tinha uma pelagem amarronzada, exceto na barriga. A sua barriga era sem pelos. E posso até me arriscar em dizer que talvez eu tenha visto uma boca imensa
localizada na barriga da criatura, pois o som estridente que aquilo emitia parecia vir de sua barriga. Juro por Deus que quase desmaiei de medo quando a coisa pegou uma enorme pedra de dentro do riacho e atirou na barraca que estávamos. Juro que se estivéssemos lá dentro, não estaríamos vivos para contar essa história. A fogueira, apesar de estar com o fogo bem fraco, ainda clareava um pouco. Daí, aquela criatura pegou a mesma pedra enorme que acertou a barraca e jogou na fogueira, apagando o fogo e fazendo tudo ficar na mais completa escuridão. O André, apavorado, colocou a chave no jipe, ligou os faróis na direção daquilo e saímos dali bem devagar com o carro, pois havia várias árvores, mata e cascalho no caminho. E era assim até chegarmos à estradinha. E quando o farol iluminou a criatura, aquilo voltou a sua atenção para nós. Foi andando para a diagonal da mata, arrancou uma árvore enorme e atirou na nossa direção. Eu falando assim até parece filme de terror, mas juro a vocês que tudo aquilo era real. A sorte foi que a árvore não chegou até nós, mas aquilo tudo foi um desespero só. Nós gritávamos para o André acelerar e correr dali, e nos tirar rápido daquele lugar. Eu já estava em ponto de pular do jipe e ir correndo a pé. Saímos com um veículo entrando dentro do mato e aquela coisa veio correndo atrás de nós. Enquanto ele corria, ele emitia uma espécie de choro misturado com grunhido. E mesmo sem saber a direção que íamos, por sorte, conseguimos chegar na estradinha de terra. E mesmo a estradinha cheia de buracos, o André colocou 80 por hora no jipe. E por sorte, a coisa só nos seguiu por dentro da mata. E quando saímos da mata, aquilo parou. Algumas coisas pessoais minhas ficaram dentro da barraca, mas nunca mais voltei naquele lugar, nem mesmo de dia. Bem, se era um lobisomem, eu tenho certeza que não, pois eu desejaria 1000 vezes ter visto um lobisomem do que ter cruzado o caminho daquela criatura. Boa noite. Eu sempre fui sensível a acontecimentos estranhos, desde que era criança, e sempre acreditei no paranormal. E o que aconteceu no meu apartamento me confirmou tudo isso. A minha nova casa era esplêndida, mas eu mal sabia que esse sentimento logo passaria. Primeiro, eu comecei a ouvir barulhos, e parecia que tinha alguma coisa arranhando o meu armário por dentro. Portas abriam e fechavam, e passos eram ouvidos pelos corredores. Eu sabia que não estava sozinha, mas nunca imaginei que eu teria que me preocupar com a minha segurança. Quando tudo começou, eu pensei que não era nada demais. Então, as coisas começaram a acontecer mais regularmente e foram ficando cada vez mais peculiares. Uma vez, o meu namorado veio para a minha casa e foi assistir TV. Neste momento, eu estava na cozinha. E ele falou que enquanto estava deitado vendo TV, parecia que havia mais alguém na sala com ele.
Um ar frio se concentrava em volta dele. Então, do nada, uma mão deu um soco na cara dele. Ele levantou na hora e olhou em volta, mas não havia ninguém lá. Uma semana depois, eu voltei para o apartamento depois do trabalho e ele estava completamente revirado, mas nada havia sido roubado. Eu fiquei completamente confusa. A polícia veio e investigou a minha casa, mas não acharam nada, pois não havia nenhum sinal de entrada forçada e somente eu tinha a chave do meu apartamento. Cheguei à conclusão que eu estava sendo assombrada por um espírito que não estava muito feliz com a minha presença naquele lugar. Outro mês se passou sem que nada de estranho acontecesse, e eu achei que as coisas haviam se acalmado. Mas então aquilo me atacou. Eu estava andando pelo meu apartamento e foi quando eu senti um vento gelado passar por mim e uma mão segurar o meu ombro e me empurrar com tudo para trás. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Felizmente, eu não me machuquei muito, mas a minha cabeça passou a alguns centímetros da mesinha que havia no meio da sala. E a este ponto, eu já comecei a me preocupar comigo, pois dali em diante eu já não me sentia segura na casa. Mas a partir daquele dia, vozes começaram a aparecer. E essas vozes sussurravam o seguinte: "Eu vou acabar com você. Eu quero cortar você." Para ignorar aquele fato, eu tentei muitas coisas: caminhadas, música, yoga e outras atividades. Porém, nada disso conseguia me distrair. E eu não consegui me livrar daquelas vozes. A essa altura, muitas pessoas já tinham me aconselhado a sair do apartamento. No entanto, eu estava curiosa demais. Bem, eu ficava a noite inteira acordada, prestando atenção em cada movimento que eu via no escuro e a cada som que eu ouvia pela casa. Eu estava obcecada com aquela situação e não havia nada que eu pudesse fazer. E sempre que eu ia para o depósito na garagem pegar ou guardar alguma coisa, as vozes apareciam e ficavam cada vez mais nítidas. Eu seguia aquelas vozes até um quartinho no fundo da garagem. Abri a porta e as vozes pararam de repente. Acendi a luz e ela piscou algumas vezes, e então apagou de vez. O quarto estava completamente escuro. E então eu abri a porta para a luz da garagem iluminar lá dentro. E assim eu entrei. Vasculhei o lugar e não havia nada de incomum. Só havia ali algumas vassouras velhas, rodos e algumas caixas. E quando eu estava saindo, eu vi uma sombra que não era minha. Saí correndo e voltei para o meu apartamento. E notei que havia algo a mais nessa história toda que eu não sabia. Comecei a falar com os outros moradores do prédio sobre o assunto, sobre tudo aquilo que acontecia dentro do meu apartamento. E daí, um ou outro vizinho arriscou falar alguma coisa, que eles também já haviam notado algo de estranho. Continuei a minha investigação, até que um dia, finalmente, um dos moradores mais antigos do prédio me falou algo. Ele me falou que há um bom tempo atrás havia acontecido um assassinato seguido de morte naquele quartinho da garagem. E depois disso, tudo se encaixou. E na minha cabeça foi se formando aquela tragédia, pois as vozes que eu ouvia
era do assassino perseguindo a vítima dele. E pelo que esse senhor me falou, as duas pessoas que morreram eram um casal. O homem acabou descobrindo que a mulher dele estava traindo ele e pretendia largar ele e fugir com o amante. Só que ela estava para pagar um preço muito caro por isso. E no desespero, ele acabou matando ela. Mas logo em seguida ele entrou em pânico e acabou se matando também. E até os dias de hoje, aquele homem deve estar vagando pelo seu mundo solitário e frio, lembrando das suas últimas palavras escritas em um pedaço de papel que foi encontrado mais tarde na parede do depósito. Se eu não posso tê-la, então ninguém mais pode. Boa noite.